Cláudio Rezende, você trazia em manchete, já vamos falar do jogo, das escolhas do Cuca, mas você trouxe em manchete um jogador valorizado, um jogador que está na mira de clubes importantes pro meio do ano. Janela na Europa, mais importante inclusive para eles, é a chamada janela de verão, que se abre agora nesse meio de ano, terminando a temporada por lá, os clubes vão ao mercado para se reforçar. Quem do Galo tá valorizado? Quem é o jogador do Atlético na mira de clubes do futebol europeu, do leste europeu, do futebol da Rússia, da Arábia? Quem é que tá em alta no Galo, hein, Claudião? Um abraço pra você. Bom dia. Chega mais, Rezendão. Bom dia a você, Thiago Reis. Bom dia a todos. Rádio Esportes desta terça-feira. O jogador hoje mais valorizado no Atlético em relação ao mercado internacional, sem dúvida nenhuma, é o Rubens. Coringa do time. É difícil até a gente colocar uma posição pro Rubens, né? O Rubens é meia, é volante, é lateral esquerdo, ele joga em todas. Inclusive, quem tá no YouTube da Itatiaia, a gente tem uma arte ali, ó. Rubens é o líder em interceptações do Brasileirão 2025. Em 13 jogos, ele teve 26 interceptações, 26 desarmes. Tem um gol marcado, 90% de acerto no passe, 58% de acerto no passe longo, né? E 84 ações defensivas. Com o Filipão, Thiago, ele nem era titular do Atlético, o Rubens, naquela oportunidade, e era um dos líderes de desarmes. Então é um jogador realmente que agrada não só o Cuca, mas ele vem crescendo de produção com o Cuca nesta temporada. Hoje se tornou o titular absoluto do Galo. Se tem o Arana, ele joga no meio campo. Se não tem o Arana, ele vira lateral esquerdo. E aí, Thiago, ele foi recentemente muito elogiado, inclusive, pelo Marques, né? Ex-atacante do Atlético, participou do podcast do oficial do Atlético e disse, né, que é um jogador que todo mundo quer. E tem que ser assim, o jogador de futebol, de acordo com o Marques, que te entrega em qualquer lugar do campo. Você precisa do Rubens, ele tá lá pronto. E aí, Thiago, começaram a surgir algumas especulações. O Cuca, no fim de semana, diz que preocupa muito a ele essa possibilidade de perder o Rubens no meio do ano, nessa janela de meio do ano, porque o Cuca tá querendo reforço. Se você pode até trazer reforço, mas perde um jogador como o Rubens, não adiantaria muita coisa, né, pro Cuca. Ele ganharia de um lado, perderia um jogador muito importante, com difícil reposição. E aí, Thiago, eu consegui a apuração agora há pouco na cúpula do Atlético, sobre o Rubens. E aí? A notícia é o seguinte: plano do Atlético não é negociar o Rubens nessa janela, salvo se vier uma proposta daquelas irrecusáveis, né? Uma que não tem jeito, né, Thiago? Mas fora isso, o plano da diretoria do Galo, da SAF do Atlético, não é vender o Rubens no meio do ano. Eu vou traduzir em números, Cláudio Rezende, a sua informação. Sim. Eu imagino, e aí é puramente especulativo, até conversei com um representante da carreira do Rubens. O Atlético já teve em outros momentos propostas de 6, 7, 8 milhões de euros pelo Rubens. Sim. Em momento algum quis abrir conversa. Eu acho que nesse momento o Rubens está mais valorizado. É bom lembrar, o Rubens está atuando há tanto tempo no Atlético, né? Ele sobe para o profissional em 2021. Só que o Rubens tem 23 anos. Ele ainda é um baita ativo. Põe de novo na tela e às vezes alguns ouvintes, mas que coisa chata ficar falando de números. Mas hoje no futebol, em especial, na hora de vender para a Europa, conta-se muito que eles são de scout. São esses números: 90% de acerto no passe, quase 60% no passe longo, que é aquele passe mais difícil. Muitas interceptações e desarmes. Participa muito das ações defensivas, quer dizer, se joga pelo meio e também na lateral, jogador moderno, sempre ajudando na recomposição. Então, Edu Panzi e Nath Fiuza. Cláudio falou de uma oferta irrecusável. Eu imagino, pelo que eu conversei com essa pessoa ligada ao Rubens, uma proposta de 14, 15, 16 milhões de euros, aí passaria de 100 milhões a oferta, o Atlético negociaria. E por quê? Convenhamos também, Edu e Nath, 5, 6, 7 milhões de euros hoje não muda em nada a vida do Atlético. E olha que é uma vida bem ruim financeiramente, né? A se destacar. Uma vida complicadíssima financeiramente. Talvez até por isso. O buraco é tão embaixo que 4, 5, 6 milhões não vão resolver em nada essa dificuldade do Atlético. E você perder um jogador tão importante no plantel, só mesmo se viesse algo irrecusável
e que eu imagino que ainda não vai aparecer, talvez com o restante do campeonato, com um bom desempenho do Rubens, ele mantendo essa boa sequência, em dezembro a proposta possa vir e bem melhor. É por aí, Edu Panzi. Bom dia, Edu. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, quem tá ligado no Rádio Esportes. É por aí, o Atlético tem que avaliar muito bem a questão financeira. Eu acho que uma boa proposta que balançaria pelo Rubens, um atleta de 23 anos, na próxima temporada 24 anos, que já teve uma lesão importante, acima de 10 milhões. Eu não iria nem tanto a 14, 15, 16. Se vier, é vender e pronto, sem conversa. Mas acima de 10 milhões de euros. Abaixo disso, aí entra muito naquilo que você falou. É um dinheiro que resolveria o problema do Atlético? Você conseguiria, com parte dessa grana, investir em outro atleta de um nível parecido? Não conseguiria. Então, é algo para ser muito bem analisado, muito bem pensado. O Rubens hoje é um dos pilares desse time. O Rubens hoje é o 11º titular, 12º, 13º, 14º jogador desse time. Por que eu tô falando isso? Ele como titular, ok, entre os 11. 12º por quê? Ele pode ser o reserva do Franco. 13º por quê? Ele pode ser o segundo volante reserva. 14º por quê? Ele pode ser um meia reserva. 15º por quê? Ele pode ser o reserva do Arana. Ele é um multifunções, é um cara muito importante que entrega em todas elas. Em umas funções melhor, em outras um jogador regular. Então ele é fundamental hoje para esse elenco do Atlético de 2025, então nem se fala. Ele é um dos pilares para o Cuca na atual temporada. Uma temporada em que o Atlético segue com suas limitações de elenco e com suas limitações financeiras. Pioraria muito se perdesse um jogador importante. E a gente sabe da dificuldade financeira para o Atlético contratar no meio dessa janela, que eu acho que deveria contratar. Acho que o Galo tem que fazer um esforço maior para reforçar, para melhorar esse elenco para o segundo semestre. E chama atenção, cara, os números defensivos do Rubens, né? São números excelentes defensivos, de desarme, de interceptações. É impressionante o que o Rubens vem entregando no jogo sem a bola hoje. É um cara que talvez nessa função, jogo sem a bola, de intensidade, seja um dos melhores do time do Cuca. Então, cara, é isso. É analisar... Mas peraí, você teve um contrassenso. Por quê? Se ele é o 12º, 13º, ele tem que valer 30 milhões, não é 10, não. Não, mas aí você tem que olhar a idade. 23 anos? É lesão grave, se vai atuar ou não num grande europeu, é ser muito sincero. A importância do Rubens pro Atlético, ela é muito diferente da importância do Rubens para um grande europeu. O Rubens, ele é o 11º, segundo, terceiro, quarto, quinto no Atlético. No europeu, ele seria uma opção. Então, eu acho que o mercado do Rubens, para ser sincero, não é nem o gigante europeu. É o médio europeu, e aí você vai mais pro leste ali, né, os ucranianos, que sempre fazem umas loucuras aí, os russos, os árabes. E eu não vejo o médio europeu fazendo um investimento altíssimo num jogador hoje indo para 24 anos. Ô, Thiago, a cada temporada que passa, o investimento que vem de fora é para jogador mais e mais jovem. Então, o Rubens com 23, 24 anos, aqui no Brasil, ele tem mais 10 anos de carreira, cara. Assim, jogando em bom nível. Lá fora, não. Então, lá fora, os clubes pensam muito nisso também. Então, o Atlético tem que pesar, tem que avaliar. Eu não faço conta com o dinheiro dos outros, evidentemente. Mas o fato é que hoje o Atlético precisa muito mais de chegada do que de saída. Ô, Nath Fiuza, eu até observando aqui esses números do Rubens, outro mercado em alta, né, ascendente, é o mexicano, que aliás, o Turco Mohamed, lembra dele, Nath? Campeão lá no México com o Toluca, campeão mexicano, né, Cláudio Rezende? O Turco Mohamed. E uma outra notícia do futebol mexicano, o Gabi Milito vai treinar o Chivas Guadalajara. Agora tem 2 ex-atleticanos, treinadores por lá, né, Thiago? Um campeão que tá chegando. O Turco Mohamed, nunca duvidei do meu amigo Turco Mohamed, campeão no Toluca. Mas, Nath... Tô com saudade dele nas jornadas. De quem? Do Turco, você chamava o Turco, você lembra? Era gente boa, meu amigo. Ô, Nath Fiuza, ele só não quis jantar comigo lá no Catar. Eu ia pagar o jantar e ele não foi, Nath, ele me deu bolo. Mas, Nath, voltemos ao Rubens, que é um grande ativo do Atlético, talvez o maior hoje nesse elenco atleticano, pela pouca idade, pela vasta experiência, indo aí pra sua 5ª temporada na equipe profissional do Atlético. Quer dizer, é um ativo importante. O Edu quer vender por 10. Eu falei que só vendo por 15. Você vende por quanto, hein, Nath? Bom dia.
Bom dia, Thiago. Um abraço a você, ao Edu, Cláudio, quem tá com a gente aqui do Rádio Esportes. De fato, o Rubens hoje, além da importância dele para o time, ele tem essa importância como um ativo do clube, né? É o jogador aí dos potenciais para uma venda para um clube europeu, o mais valorizado, e o Atlético tem que olhar para ele com carinho, tem que olhar de uma forma diferente, e imagino que o planejamento da diretoria é justamente aproveitar esse momento de alta do Rubens nesta temporada, sendo uma peça fundamental do time do técnico Cuca, para que ele se valorize ainda mais e quem sabe no final do ano aí sim poder vendê-lo. Eu tô mais ali com o Edu, eu acho que passou de 10 milhões, eu acho que tem que vender, porque o Rubens, ele é um jogador muito importante assim para os times do ponto de vista tático, né? Pela versatilidade que ele tem, o fato de jogar na lateral, o fato de jogar como meio-campista, dentro do setor de meio-campo também executar mais de uma função, né? Ele pode jogar mais recuado, ele tem ótimos números defensivos, tem boas valências defensivas, desarma muito bem. É um cara de muita intensidade, mas também com a bola, né? É um cara que sabe o que fazer, tem dinamismo. Agora, nesse momento de mais confiança com o Atlético, tem aparecido, inclusive, mais na entrada da área para finalizar, para tentar um chute de média e longa distância. Mas, apesar disso tudo, o Rubens, ele não é um jogador vistoso, assim como um grande craque, né? O fato também de não ser um atacante acaba também desvalorizando um pouco mais. Já vai completar 24 anos, então eu acho que passou ali dos 10 milhões, sendo no final da temporada, eu venderia. Mas eu acho que neste momento é impensável para o Atlético perder o perder o Rubens, e o que mais me preocupa, na verdade, é a dificuldade para repor, porque o Atlético tem tido muita dificuldade para fazer boas contratações, não só no sentido do investimento, porque realmente está difícil contratar, o futebol muito inflacionado, mas também porque é difícil encontrar no mercado atletas com essa versatilidade. Se você perde o Rubens, você perde o substituto do Arana, você perde o substituto do Alan Franco, você perde uma possibilidade como um meio atacante pela esquerda, você perde a possibilidade de um segundo volante, e o Atlético não vai perder o Rubens e vai trazer, por exemplo, outros 3 atletas para suprir a ausência do Rubens. Se trouxer um, acho que o torcedor do Atlético já está no lucro, né? E é uma diretoria que tem mostrado dificuldade no mercado. Então me preocupa perder o Rubens neste momento. Acho que se o Atlético puder dar uma segurada, é melhor.